Hi you, how's it going? Eu espero que você esteja muito bem, muito bem-vindos. Hoje é a nossa segunda aula nessa série de como é que eu falo as coisas no passado em inglês. Então, good morning, good afternoon, good evening, onde quer que você esteja. Bora começar agora então a nossa segunda aula dessa série. Como que eu digo no passado em inglês o que eu acabei de ver, o que eu acabei de comer, o que eu acabei de presenciar, o que eu acabei de fazer? Como que eu falo em inglês o que eu fiz, o que eu não fiz? Como que eu conto uma história que acabou de acontecer há 1 minuto atrás, há 10 anos atrás ou há 1000 anos atrás? Como que eu explico por que eu cheguei a 1 hora da manhã? O que aconteceu? Como que eu explico o que eu estava fazendo no dia 1º de março de 2024, à meia-noite e com quem? Então, como é que eu consigo falar tudo isso em inglês no tempo passado? Você já consegue fazer isso de boa? Está no caminho, tem certa dificuldade ainda? Eu tenho certeza que a aula de hoje vai ajudar a gente a transpor essa barreira, a gente pegar essa manha de falar as coisas no passado. Então, bora! Então, essa é a nossa segunda aula dessa série, como que eu digo as coisas no passado em inglês, no passado simples. Pode ser um passado super recente, que me aconteceu, sei lá, 1 minuto, 2 minutos atrás, ou um passado que está super longe, a minha vida inteira. Ou eu quero contar uma história que aconteceu há 500 anos, há 1000 anos, enfim. Como é que eu uso o passado no dia a dia para eu explicar as coisas? Ou às vezes eu tenho que dar satisfação dos meus próprios atos. O que você fez? O que você deixou de fazer? Explica por que você não fez ou deixou de fazer. Como é que eu faço isso no passado? E a gente vai começar agora, de um modo bem rápido, com um trecho de um filme. Eu vou colocar um trecho de um filme aqui no dia a dia dos caras, no vocabulário nativos que eles realmente usam no dia a dia, na vida real, na velocidade que eles falam, com aquele connected speech que a gente vem explicando sempre, aquele inglês tudo conectado, grudado, só que a gente vai ouvir isso de cara, uma vez só para começar, para ter esse choque de será que eu vou conseguir entender esse diálogo feito por nativos na velocidade do jeitão dos caras? Por que eu trago esse material? Porque esse é o inglês que você vai ver e ouvir na Netflix, nos filmes, na vida real, conversando com as pessoas. E tem uma coisa muito importante, esses filmes, esses materiais não são feitos para estudantes de inglês, para pessoas que estão aprendendo inglês. Então, os produtores não têm essa preocupação de pensar no inglês mais fácil, mais beginner, mais intermediate, mais advanced. Não é essa a preocupação, é simplesmente um material para fazer um entretenimento e joga no mundo. Ou seja, é legal pegar esse material porque esse é o inglês que a gente realmente vai encontrar no dia a dia, com o vocabulário, com o connected deles, nessa linguagem bem nativa. Então, se você entender pouco, entender muito, fica aí com a gente aí até o final, porque a gente vai destroçar esse diálogo e a gente vai além. Vamos pegar a pronúncia nativa, vamos fazer os drills e tem mais hoje são hoje tem 2 desafios no final, 2 desafios. Fica aí, ok? Então, bora ver agora esse trecho de filme de cara, só que a gente vai ouvir e ver uma vez só uma. Bora. Where were you? When the plane disappeared, I thought God wanted to separate us. E aí, como é que foi? Entendeu tudo? Uma parte? Tá super legal? Enfim, seja qual for o resultado, esse é o inglês nativo que a gente com certeza vai usar muita coisa no passado que foi falado aí nesse pequeno trecho, o resto da vida em inglês para quem está naquela pegada de aprender realmente falar inglês. Agora, antes de a gente matar esse diálogo agora, escuta só mais uma vez sem legenda. Mais um aí. Where were you? When the plane disappeared, I thought God wanted to separate us. Então tá aí a nossa primeira frase. Tá aí, ó. Where were you? Where were you? Where were you? Repete aí, ó. Where were you? Where were you? Where were you? Nossa, complicado, né? Where were you? Ou seja, tá aqui a nossa primeira frase. Agora, olha para essa frase e mata aí. Qual que é o verbo principal dessa frase? Dá uma olhada aí, ó. É um verbo que é super conhecido, o verbo mais amado que a gente tenta aprender desde a primeira série, segunda, terceira, quarta, segundo grau, até a faculdade. O famoso verb to be. O verbo to be, eu já ouvi falar verbo to be, né? Já ouvi falar, verbo to be. Verbo to be. Só que ele aqui está no passado. Vamos lembrar do verbo to be aí. Olha aí no presente. Vamos lá. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Agora bora para o passado simples. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Então a gente aprendeu desde lá da primeira série no famoso gostoso verbo to be, que ele representa 2 verbos em português, ser
e estar. Lembra? A gente sempre ouviu isso. Então, se eu estou aqui no passado, were deve ser era, éramos, deve ser estava ou estávamos, que é passado. Quando é que eu sei que é ser ou estar? Sempre dentro do contexto. O contexto sempre vai matar o contexto do errei. Olha a situação, o contexto que está, você nunca vai se confundir com se é ser ou estar com o verbo to be. Sempre o contexto vai te matar isso. Mas olha que nessa frase aqui, trata-se de uma pergunta. Where were you? Isso faz diferença se a questão, se a gente está usando aqui o verbo to be, faz diferença. Mas a gente vai abordar isso daqui a pouco, não agora. E o que quer dizer essa palavra where? Where? Where quer dizer onde, e vem da família daquelas palavras que tem WH, que pode ser why, pode ser when, pode ser which, pode ser what. Aquelas palavras que tem WH, que tem várias em inglês, normalmente você vê elas nas perguntas, dos começos das perguntas. E em outros casos também vai depender sempre do contexto. Então, where were? Então pode ser onde estava, onde estávamos, onde era, onde éramos. Qual que é a tradução disso? Olha mais um áudio com essa pronúncia. Where were you? Where were you? Agora olha a próxima frase desse pequeno diálogo. Aí, ó. When the plane disappeared. When the plane disappeared. E aí? Olha essa frase aí. Já sacou o que é? Onde que está o verbo dessa frase? Olha lá. Disappeared. Disappeared. Você percebeu que nesse verbo tem ed no final? Nessa aula aqui, ó, na aula passada, a gente viu um pouquinho dos verbos regulares e dos verbos irregulares. E que é mais fácil quando você bate o olho, você matar quando um verbo é regular. Porque normalmente ele vai ter, no final dele vai estar ed ou vai estar ied, vai depender do verbo. Mas você sempre vai ver esse finalzinho dos verbos regulares. Então por isso que ele é mais fácil de matar. Então nessa frase aqui, ó, when the plane disappeared, tá aqui o verbo e o verbo disappear. Ele está no passado, disappeared. Esse é o nosso verbo no passado. Agora vamos para a última frase, que é a última frase desse diálogo. I thought God wanted to separate us. Ouve de novo aí. I thought God wanted to separate us. Agora olha para essa frase. Vê se você consegue ver aí quais são os verbos que estão representados ali. O primeiro verbo é o verbo think, mas aqui está no passado, thought. E o segundo verbo é o verbo want, que é o verbo querer, mas aqui está wanted, com ed no final. Agora mata aí, qual desses dois verbos aqui, thought no passado e wanted no passado, qual deles é regular? O que tem ed. Mesmo caso do verbo passado, disappeared, também tem ed no final na forma passada, ou seja, são verbos regulares. Esse outro verbo aqui, thought, já dá para perceber que ele não é regular, ele é irregular, mas já vamos ver ele aí. Mas esse verbo aqui que está com ed, want, e no passado wanted, essa pronúncia wanted, você vai perceber várias vezes que esse verbo vai ter uma pronúncia diferenciada. Agora, olha essa frase aqui, ó. I want it. I want it. Repete aí, ó. I want it. De novo. I want it. Beleza? E tá certo. I want it. I want it. Mas você vai ouvir essa frase ser pronunciada assim. I want it. Repete aí. I want it. I want it. Simplesmente o want não foi pronunciado o T final dele, mas a próxima palavra é it, I-T, que tem uma vogal. Então esse T pronunciado no final é o T do it e não o T do want. Então fica I want it. Repete aí. I want it. I want it. Agora mais uma frase. I want $100. I want $100. Repete aí comigo. I want $100. Vai lá. I want $100. Mas normalmente você vai ver uma conexão. E você vai ouvir assim, ó. I want $100. I wanna $100. Repete aí. I want $100. I wanna. Aqui o que aconteceu? Novamente, como aconteceu na frase anterior, o want, que tem esse T final, ele não é pronunciado, porque após dele tem uma vogal. I want a. I want a. I wanna. I wanna. I want a. I want $100. I want $100. I wanna. I want $100. Então a gente já consegue perceber aqui uma regrinha. Quando você tem o verbo want, terminado em T, e na próxima frase você tem uma
uma palavra começada com vogal, esse T do want, você não pronuncia e você conecta as coisas. Então tem muitas situações que você não pronuncia o T. E nesse aqui, ó, nesse shorts que está aí no canal, você tem a oportunidade de ver várias palavras super comuns que a gente conhece, onde você não tem esse T pronunciado na pronúncia americana. Olha uns exemplos aí, ó. Center, vai ficar center, center. Interview, interview, vai ficar interview, interview. International, vai ficar international, international. Mas e se depois do want não for vogal, for uma consoante? Aí você dá como se fosse uma pausa, uma parada. Olha essa frase aqui, ó. I want more. I want more. I want more. É como se desse uma parada. I want more. 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 Olha mais uma aí. I want that. I want that. I want that. I want that. Como se você fizesse uma pausa. I want that. 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 Mais uma. I want to go. 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 E percebe aí nesse trecho do filme que ele faz a frase, ele fala wanted to, wanted to, wanted to. Percebe aí? I thought God wanted to separate us. I thought God wanted to separate us. I thought God wanted to separate us. E o outro verbo aqui da nossa frase é o verbo think, que aqui no passado tá thought. Thought. Vamos já de cara pronunciar esse cara. Lembra do TH, ó? Faz junto aí, ó. Língua aqui e assopra. Thought. 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 That. This. That. Thought. Faz comigo. Sa, se, si, so, su. Tha, the, thi, tho, thought. Thought. Dá vontade de cuspir, né? Peraí. Thought. Thought. Sa, se, si, so, su. Tha, the, thi, tho. Thought. E sempre vem aquela pergunta, como é que eu faço para memorizar, para saber os verbos irregulares, aqueles que não têm ed ou ed no final? Por exemplo, think, passado, thought. Como é que eu consigo decorar isso aqui? Como eu falei nessa aula aqui, na aula passada, existem várias maneiras que as pessoas inventam, que as pessoas descobrem um jeito de poder memorizar isso melhor. Frases, listas inclusive de forma alfabética, aquela coisa de você decorar as três formas, drink, drank, drunk, aquele tipo de coisa. Ou seja, o que eu considero mais importante para aprender os verbos regulares, para pegar a manha de como é que eu sei usar o passado de um verbo regular, é o uso do inglês. Quanto mais envolvimento você tem em inglês, quanto mais você lê, quanto mais você... Já falei isso, né? É chover no molhado. Quanto mais você lê, quanto mais você escuta, quanto mais você vê o inglês em ação, tanto lendo, quanto escrevendo, quanto ouvindo, mais o seu cérebro vai adquirindo o passado dos verbos. Por exemplo, o verbo agora, thought. Vamos supor que eu estudei esse verbo. Tá, então o passado de think é thought. Passado simples, thought. Beleza. Só que agora eu não vejo mais. Eu vou ler alguma coisa em inglês daqui a um mês. Eu vou ouvir alguma coisa aqui em inglês daqui a 3 semanas. Qual a sua chance de você ver essa palavra thought de novo em algum trecho? Praticamente nenhuma. Então tudo vai cair naquela velha tecla. Envolvimento com o idioma. Vontade, eu quero realmente aprender. Quanto mais você se envolve, mais você vê as palavras escritas, aquilo vai naturalizando. Eu gosto de usar essa palavra. Porque o cérebro vai revisando aquilo e vai aceitando aquele padrão, aquela palavra. Think, thought. Quando eu vejo a palavra thought, eu já não penso mais. Aí é o passado do verbo pensar, do verbo think, é thought. Simplesmente você bate o olho e já sabe o que significa. É nesse nível que a gente vai chegando, seja no inglês, no francês, qualquer idioma. Quando você tem intimidade, você tem relacionamento, envolvimento com o idioma. E se a gente está querendo aprender o idioma, é óbvio que a gente vai ter relacionamento. Senão não tem sentido.
Então aqui a gente matou esse primeiro diálogo. A gente viu aqui então 4 verbos. Were, passado do verbo to be. A gente viu thought, que é o passado do verbo think. A gente viu o verbo disappear, no formato de disappeared, com ED no final, verbo regular. E a gente viu o verbo want, que está aqui como wanted, ou seja, também um verbo regular. Então aqui só nesse pequeno trecho nós vimos 4 verbos em inglês no passado e são verbos que com certeza você vai usar o resto da sua vida em inglês, beleza? Então agora eu vou deixar de novo, rolar de novo esse trecho de filme da mesma forma, agora ver o quanto por cento você consegue entender mais. Vai! Where were you? When the plane disappeared, I thought God wanted to separate us. E aí, melhorou? Agora de novo com legenda. Where were you? When the plane disappeared, I thought God wanted to separate us. Então a gente acabou de praticar aqui um pequeno short, muito pequenininho diálogo, onde a gente teve 4 verbos fundamentais no passado em inglês, onde a gente praticou o nosso listening, tão importante, o ouvir o inglês nativo, esse entendimento. A gente praticou a nossa leitura, o nosso reading, quando a gente vê escrito, né, nas legendas e também aqui na aula. E muito importante, toda vez que você vê, você também ajuda a sua memória visual. Você vai lembrando o formato das letras, das palavras, da sequência das frases, das palavras dentro das frases. Tudo isso é muito importante. Então a gente praticou aqui o nosso listening, a gente praticou aqui o nosso reading e agora a gente vai praticar agora o nosso speaking para ficar mais completo ainda a aula. Vamos praticar agora a pronúncia. Agora eu quero que você fale, põe para fora aí, não é hora de resmungar, é hora de pôr para fora. Aquele drill que a gente sempre faz, ok? Bora aí, vamos agora pronunciar tudo isso aí. Então bora começar. Eu falo e você repete. Vamos lá. Where were you? Where were you? Mais uma. Where were? Força aí. Were you? Bora conectar. Where were you? De novo. Where were you? Where were you? Onde você estava ontem? Where were you yesterday? Where were you? Where were you? Próxima frase, vamos lá. When the plane disappeared. When the plane disappeared. Lembra do nosso ritmo? Vamos lá. When the plane disappeared. When the plane disappeared. Mais um agora você está contando uma história. Ó, when the plane disappeared. Boa. Agora vamos para a nossa última frase. I thought God wanted to separate us. De novo. I thought God. Essa palavra Deus, G-O-D, a gente pronuncia mais God, não God. 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 A outra palavra pode ser good. Good. God. Good. God. Vamos lá. God wanted to separate us. Bora juntar? I thought God wanted to separate us. Wanted to separate us. I thought God wanted to separate us. Mais uma. I thought God wanted to separate us. Agora, bora usar aquela contração. I thought God wanted to. I thought God wanted to separate us. Mais uma. I thought God wanted to separate us. Para finalizar, I thought God wanted to separate us. Real good, well done. Então a gente acabou de estudar aqui um pequeno trecho em que tem 4 verbos do passado, quer dizer, super rico em questão de passado, verbo do passado dos verbos. Muito bom. E a gente estudou também aqui um diálogo nativo, né? Os caras falando do jeito que eles falam mesmo, com o vocabulário do jeitão dos caras. Agora, como eu falei no começo da aula, nós temos 2 desafios. Qual é o primeiro desafio? Aqui está o nosso primeiro desafio. Você vai assistir esse vídeo, esse trechinho, esse áudio,
várias vezes em dias espaçados. Qual o objetivo? Que daqui a alguns dias você consiga ouvir esse trecho, esse trechinho de filme que a gente viu, sem legenda, só ouvindo o áudio, até sem imagem, só ouvindo o áudio e entendendo de cara, no mínimo 80 a 85% desse diálogo super pequeno. Você simplesmente vai rolar, ouvir, pum pum, entendi 85% no mínimo, tudo, sem precisar de tradução mental, sem precisar parar para pensar, sem travar. Simplesmente flow, fluindo. Eu consegui ouvir, cara, entendi tudo, show de bola, pelo menos 85%. Maravilha, esse é o primeiro desafio. Faça isso e já pegue essa manha com todos os padrões, as frases que você vai aprendendo, adquirindo, colocando, naturalizando dentro de você. Por isso que eu sempre repito, é fundamental fazer as revisões de tudo que você estuda, do mesmo conteúdo. Tudo que você revisa, seu cérebro valoriza. Esse é o primeiro desafio. E agora o segundo desafio. Eu vou deixar aqui 3 frases na sequência para você ouvir e escrever, deixar nos comentários. Como eu sempre digo, nunca deixe passar qualquer oportunidade que você tenha de escrever em inglês. Eu já falei isso em várias aulas, continuo repetindo. Escrever em inglês é muito importante para a sua memória visual, para você acertar o spelling, a soletração das palavras, a sequência das palavras nas formações das frases. Sempre escreva, é muito importante, porque eu sempre digo, sempre incentivo vocês deixarem coisas nos comentários. Então vou deixar 3 filmes, 3 partezinhas, 3 frases pequenas para você colocar na sequência e deixar nos comentários, praticar a sua escrita. E você escreve lá do jeito que você achar que é. E nas outras aulas vocês vários deixaram aí nos comentários as frases no final das aulas. E eu achei show de bola, corrigi quase todas e acho que falta algumas ainda. Maravilha, coloca lá que eu vou corrigir todas. E como hoje também são 3 frases que você vai ouvir de cara, um nativo falando do jeitão dos caras, para justamente a gente treinar o nosso listening, como a gente estivesse na frente de um gringo, ouvindo o gringo falar o inglês nativo de cara, aquele todo conectado. Esse é um teste muito importante. Pode ser difícil, pode ser mais fácil, pode ser mais ou menos, mas escreva aí do jeito que você achar que é. Nós estamos nesse desafio de a gente melhorar cada vez mais o nosso listening. Eu quero entender o inglês nativo e é para isso que a gente está aqui também. E não dava para terminar essa aula sem antes convidar você para fazer parte aqui da nossa família, da família Teacher Brown. É só você se inscrever, acertar o botão nesse clique aí, ó, subscribe, para você se inscrever no canal, deixar o seu like, principalmente o comentário, e o algoritmo vê que isso é importante e passa para mais pessoas. A gente está crescendo, eu quero agradecer muito cada um de vocês. Faz isso porque a gente, criador de conteúdo, precisa desse feedback para levar isso aqui para cada vez mais pessoas, beleza? E ó, agora as 3 frases na sequência, você escuta e coloca lá, escreve do jeito que você achar que é. Pratique agora a sua escrita, aproveita cada oportunidade, ok? E eu vou corrigir de todo mundo. See you on next class. E next class é mais um vídeo sobre o quê? Sobre o passado dos verbos. Vamos matar esse negócio de passado. Vamos ter mais vídeos, ok? Show de bola. See you on the next one. She went home. He played basketball. They were here.